bem-vindo à Escola de Teologia Viva, e a gente está falando sobre a vida de Jesus, e eu quero falar hoje sobre a encarnação. A gente falou no último áudio, um áudio até um pouco mais extenso, falando sobre a kenosis, a importância de Jesus se autolimitar por nossa causa, para que pudesse cumprir a vontade do Pai. Eu quero falar hoje sobre a encarnação de Jesus, e quando a gente fala sobre encarnação, de uma maneira bíblica, se a gente pode descrever a encarnação, fala da segunda pessoa eterna da Trindade que entra na história como o homem Jesus Cristo. Então a encarnação é Deus entrando na história como homem. Anotou isso aí? Anota na sua apostila aí. A encarnação é Deus entrando na história do homem como homem. Então, por que isso é tão relevante? Abra lá comigo em Lucas capítulo 1, no verso 30 até ao verso 38, vamos ler essa passagem. Lucas capítulo 1, do verso 30 até o verso 38. Diz assim: mas um anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, veja, presta atenção, isso aqui também é muito relevante para a cristologia, o ente santo. Até para a gente poder responder se Jesus podia ou não pecar. A Bíblia diz: o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquele que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Então a gente precisa entender também, é claro, por que Jesus tinha que nascer dessa maneira. Por que Jesus tinha que nascer através de um nascimento virginal? Por que Maria tinha que ser virgem? E é claro, a primeira coisa que a gente entende é a necessidade do cumprimento das profecias. As profecias diziam que Jesus, que o Messias nasceria de uma virgem. Isso é importante para a nossa salvação, por quê? Porque somente um Jesus puro, somente um Jesus sem pecado, somente um Jesus santo, a gente já viu sobre isso, um cordeiro sem mácula, poderia estar qualificado para levar os nossos pecados e expiar os nossos pecados na cruz do Calvário. A gente vai ver mais para frente, quando a gente falar sobre a obra de Jesus, o que significa essa expiação, redenção, santificação. Mas somente um Jesus totalmente santo poderia cumprir os requisitos de um Deus santo. Anota isso aí. Somente Jesus, um Jesus totalmente santo, poderia cumprir os requisitos santos de um Deus santo. É aí, por exemplo, quando a gente olha para Levítico, o pessoal tem medo de ler Levítico, e é tanta coisa, é tanto sacrifício, é tanta regra. Levítico é um Deus santo querendo se relacionar com o povo pecador. E como é que um Deus santo, que ama se relacionar com esse povo, pode se relacionar com o povo pecador? Através de sacrifícios santos, através de um relacionamento santo. E aí você vê os sacrifícios, que são o meio pelo qual esse povo pecador pode ser santificado para se relacionar com Deus santo. E quando a gente olha para Levítico, a gente vê que esses sacrifícios apontam para Jesus, para a vida de Jesus. Então Jesus tinha que nascer de uma maneira santa. Jesus, você sabe disso, que nasceu pelo poder do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, ou seja, pelo Espírito Santo. E aí você vê então que Jesus não nasce da semente adâmica de José. Não, o que Jesus faz, o que Deus faz? Ele envia o Espírito Santo, e ele é gerado pelo Espírito Santo. Meu Deus, o corpo de Jesus, que começa ali, se você já viu aquele vídeo, né, da criação de um ser dentro da barriga de uma mulher, por causa de um sêmen, né, que entra ali no óvulo, e ele vai, não foi através do sêmen no óvulo,
Foi através do Espírito Santo que ele foi sendo gerado. A Maria, ela foi vou colocar dessa maneira, a carregadora. Então não teve nem a natureza de Maria, nem natureza de Adão. Foi totalmente divino, sendo produzido como homem. Gente, é milagre. O nascimento virginal de Jesus é milagre. Mais um milagre de Deus. E tinha que ser assim, número 1, por causa das profecias. Número 2, para que não houvesse contato com a natureza adâmica, com a natureza humana, com a natureza caída. Então Jesus, quando veio ao mundo, ele veio pelo poder do Altíssimo e não tinha uma natureza caída. A pergunta que eu quero fazer, porque essa é uma escola de teologia viva, é: qual a diferença que a doutrina da encarnação traz na nossa vida? Se eu entendo que Jesus tinha que vir como homem, que Jesus tinha que vir morrer no nosso lugar, o que isso faz de diferente na nossa vida? Porque na maioria das religiões, gente, quando a gente pensa nas outras religiões, os homens mais santos, né, são aqueles que estão mais separados da cultura, são aqueles que estão mais separados dos pecadores. Eu falei para você sobre aquele relato desse médico, né, que eu fui ver, que ele fala que quanto mais você entra lá naquela questão budista, menos humano você é. Na maioria das religiões é assim, há uma separação. Mas quando a gente vê Cristo nascendo, Deus nascendo de uma virgem, a gente vê que Deus queria estar no meio dos homens. E então a gente consegue ver, e é isso que eu quero ver com você, que a encarnação de Jesus é um modelo missional para mim e para você. O que a gente precisa ver com cristologia, quando a gente entende sobre encarnação? Para a nossa vida hoje, que Jesus vindo ao mundo deixou um exemplo para nós. Ou seja, a encarnação é o envio do segundo membro da Trindade, a história humana como missionário. Presta atenção, é um envio. Lembra que a gente falou da kenosis? Que Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão da sua função e não da sua essência. Que ele se limitou, ele se humilhou e ele é enviado. Portanto, quando ele é enviado, ele está debaixo dos propósitos do Pai. Então isso é muito importante, porque a gente vai ver isso em João capítulo 3, que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. João capítulo 3, verso 17, que Deus enviou o seu Filho. Então, dessa vida missionária de Jesus, a gente pode aprender então 5 verdades missionárias para a nossa própria vida. E número 1, a gente precisa ver que essa vida missionária que a gente aprende na encarnação é contextual e atravessa barreiras culturais. O que quer dizer? Que Jesus, como homem, se envolveu. Jesus não ficou restrito ali, o seu povo, Jesus não ficou restrito ali, não, só vou fazer, não, Jesus se envolveu com a cultura, naquilo que poderia ser envolvido, Jesus se envolveu com a cultura. E Jesus não apenas permaneceu na sua comunidade, com pessoas da sua própria raça, do seu próprio nível de rendimento, com a sua própria nacionalidade, assim por diante. Não, Jesus se vestia, Jesus falava, Jesus comia de acordo com a sua cultura judaica, ele era um judeu. Ele falava como judeu, ele se vestia como judeu, ele procedia como judeu, ele ia na sinagoga como judeu, ele participava de todas as festas, ele observava todos os costumes. Por quê? Porque ele queria se envolver com as pessoas. E aí é que eu entendo quando Jesus fala do id. Não fiquem parados, se mexam. O envio de Jesus é o próprio id do Pai para o Filho. E depois, em Mateus capítulo 28, Jesus nos dá o mesmo id. Vão e façam discípulos. Como é que vocês vão fazer discípulos se vocês não se envolverem com a cultura, se vocês não se envolverem de maneira contextual, se vocês não atravessarem a barreira da cultura? Você lembra que em Cristo não há nem grego, nem judeu, não há homem, nem mulher. Por quê? Porque ele atravessa isso. E aí quando a gente vai em João capítulo 17, se você quiser deixar aberto aí, a gente vai ler vários textos de João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. No versículo 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eles continuam nesse contexto. Então, eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome,
que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que Jesus está falando? Eles vão viver como pessoas normais, gente, por favor. Mesmo tendo uma essência sobrenatural, eu e você precisamos viver como pessoas normais, precisamos interagir com outras pessoas, precisamos trabalhar, precisamos pagar conta, né? Eu e você, a gente paga a conta, a gente vai pagar a conta, a gente precisa ir à igreja, como está descrito lá em Hebreus, a gente faz isso porque nós somos motivados a fazer isso. Mas apesar, e isso que é interessante, apesar de ser uma missão contextual, uma vida missionária com base na encarnação de Jesus não tolera as coisas desse mundo, que não são pertinentes à vontade do Pai. Não tolera, não participa de aspectos mundanos, pecaminosos de uma cultura, assim como Jesus não participou de coisas pecaminosas. Mas nas coisas que ele tinha que cumprir, ele cumpriu. João capítulo 17, verso 14 e verso 19, diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Segunda vez que Jesus fala isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, nós estamos no mundo para ser luz. Jesus estava nesse mundo para ser luz, para transformar esse mundo. Então, gente, tem essa frase que está aí na sua apostila, que cada cristão é um missionário. Quer ministro do outro lado da rua ou do outro lado do mundo? Eu e você precisamos entender a encarnação de Jesus como um modelo missional na nossa vida. Ele foi enviado ao mundo para transformar esse mundo. Mas como? Se envolvendo com os costumes. Número 2, não se envolvendo com as coisas do pecado. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Entenda isso. Jesus sabia que ele estava no mundo, mas ele não era do mundo. A segunda coisa que a gente vê nesse modelo missional da encarnação é que uma vida missionária encarnada é evangelística. Ou seja, Jesus veio com um propósito. Jesus veio com uma missão. Ele veio para quê? Para salvar as pessoas perdidas. Então Jesus veio com uma missão. Eu e você estamos nesse mundo e somos enviados nesse mundo com uma missão. A gente não somente vai à cultura, a gente vai à cultura com uma mensagem. Então eu e você vamos viver dentro de um contexto, mas porque eu e você temos uma missão evangelística, a gente vive de maneira diferente da cultura desse mundo. A gente participa das coisas, mas quando a gente participa em missão. Tem tanta gente que fala, não, eu vou ali porque, não, vou evangelizar. Eu vou ser amigo de fulano, e amigo que eu falo de aliança, de participação, sabe? De você abrir a sua vida. Eu vou abrir a minha vida para fulano. A Bíblia diz no Salmo 1, não ande no caminho dos escarnecedores, não se assente na roda deles, sabe? Não permaneça, não faça amizades. Você vive nesse mundo, você tem pessoas ao seu redor, mas você está dentro, presta atenção, você está dentro de uma cultura para evangelizar essa cultura. Se você tem vizinhos no qual você convida para sua casa, para talvez ter um churrasco, né? Tá ali, talvez você convide para o Natal, tudo isso é porque nós temos uma missão e nós temos uma cultura do céu, que é maior do que a nossa cultura aqui nessa terra. Se você se relaciona com pessoas do seu trabalho, e ninguém está dizendo que você não tem que se relacionar, você tem que se relacionar com as pessoas do seu trabalho para você dar o bom exemplo e deixar um bom testemunho, porque você tem uma mensagem. E a encarnação de Jesus nos lembra que Jesus veio com uma mensagem, e a nossa mensagem é validada pelo nosso testemunho. Isso aqui é tremendo, gente. A nossa mensagem é validada pelo nosso testemunho. No versículo 6 ao versículo 8 de João 17 diz, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eles foram dados para mim, eles se manifestaram nesse mundo, mas eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras, porque eu lhes tenho transmitido, eu não transmiti, eu tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha só, mais uma vez, a kenosis de Jesus. Não foi Jesus que veio, eu fui enviado.
Eu estou aqui em missão. E eles reconheceram que eu saí de ti, eu vim de ti, eu fui enviado de ti. A terceira coisa que a encarnação de Jesus ela nos lembra é que uma vida missionária encarnada é humilde. Ou seja, uma vida missionária não é vivida apenas para a glória pessoal. Eu não vivo para fazer dinheiro, eu não vivo para fazer fama, eu não vivo para uma mobilidade ascendente, para eu subir na minha carreira. Não, a nossa vida não é sobre isso. A nossa vida, quando nós entendemos a encarnação de Jesus, e nós, ao entender a encarnação de Jesus, nós entendemos que é um envio missionário do Pai para nós nessa terra, nós entendemos que uma vida missionária encarnada valoriza o Evangelho acima de tudo. A nossa base, a nossa vida é o Evangelho. E nós vivemos então com base naquilo que Jesus viveu, e Jesus se humilhou, lembra que Jesus se humilhou, uma limitação autoimposta para fazer a vontade do Pai. João capítulo 17, verso 4 e verso 5 nos lembra, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que Jesus fez? Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou. Para quê? Para realizar a obra que ele tem. E muitas vezes, gente, nós precisamos entrar nessa kenosis. Nós precisamos nos limitar. Sabe, muitas vezes para fazer a vontade do Pai. E a gente fala muito sobre reconhecer a voz do Pai, fazer a vontade do Pai, é melhor do que a nossa vontade. E isso tem a ver com essa humildade. Sabe, de às vezes você está querendo ir para determinado lugar, você está querendo fazer determinada coisa e a vontade do Pai é diferente. Aí a gente lembra da encarnação. Que Jesus, mesmo sendo Deus, ele prefere uma função diferente. E ele se limita para se fazer servo, semelhante a homem, para fazer cumprir a vontade do Pai. Você pode ir para determinado lugar, você pode ir para determinado emprego, você pode fazer determinada coisa, pode crescer, pode. Mas e a vontade do Pai? E se a vontade do Pai for andar em humildade? E se a vontade do Pai for, fique nesse lugar? E se a vontade do Pai for, não sai do Egito, não vai para o Egito não, está todo mundo indo para o Egito. No Egito é que tem a resposta, lembra de Isaac? Não, vai todo mundo para o Egito. Isaac, fica onde você está. E foi ali que ele prosperou. Meu Deus. Limitação, Isaac podia ir? Podia. Isaac queria ir? Queria. Mas ele preferiu a vontade do Pai. Então a terceira coisa que uma vida missionária é uma vida encarnada, humilde. Número 4, uma vida missionária encarnada é aquela dedicada à igreja. Jesus veio para fundar, para construir, para dirigir a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Com que finalidade? Continuar o seu plano evangelístico para o mundo. Então você vê que Jesus veio com um propósito, Jesus veio com uma mensagem, agora ele ascende aos céus, funda a igreja, batiza a igreja com o Espírito Santo, dá poder para a igreja, para quê? Vós sereis minhas testemunhas. Lembra que a gente falou que o que valida a mensagem é o nosso testemunho? Jesus então está falando lá, vocês em Atos, capítulo 1, vocês serão minhas testemunhas, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meu Deus! Ou seja, existe um plano que eu e você precisamos carregar para esse mundo. Então João capítulo 17, no verso 20, no verso 23, diz assim, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falam. Meu Deus, por meio das palavras que eles falarem. Ou seja, as palavras de Jesus vão ser as nossas palavras, porque a missão de Jesus vai ser a nossa missão. Aleluia. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. E por fim, em quinto lugar, uma vida missionária encarnada, ela é global. Ou seja, embora Jesus ele tenha restringido todo o seu ministério a Israel, ele também ministrou a uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana evangelizou o seu povo. Ele ministrou a um homem surdo de Decápolis, que não era da sua terra.
Além disso, o anúncio do nascimento de Jesus pelos anjos e por Simeão seria uma boa notícia para todas as nações. Isso porque Jesus veio para tirar os pecados do mundo e não somente do seu povo, e estabelecer a igreja como um centro missionário para as nações, de onde ele enviaria os crentes para serem o sal e a luz das nações. Então, gente, esse mundo é o nosso campo missionário. Onde quer que nós estejamos, é o nosso campo missionário. Tanta coisa que a gente aprende só na encarnação de Jesus. Sabe, da missão. Por que Jesus tinha que nascer daquela maneira? Por que Jesus veio dessa maneira? Né? A gente entende isso, que foi apenas, não foi somente porque Jesus tinha que vir para cumprir as profecias. É por minha causa e por sua causa. E aí eu vou terminar com Mateus capítulo 28. Verso 18 e verso 20 diz: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que aprendem com o estilo de vida do seu Senhor. Muito mais do que apenas aprender através dos ensinos orais. O discípulo é aquele que aprende a ser como seu mestre. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: podem me imitar porque eu imito ele. Nossa, que ousadia! Então Jesus está falando: eu dei autoridade para vocês. Para quê? Para que vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vejam, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando vocês fizerem esses discípulos, os discípulos não vão ser de vocês, porque eles vão ser batizados no Pai, no Filho e do Espírito. E a palavra batizo é interessante, porque a palavra batizo não significa só imergir. Quando você consegue entender ela dentro de uma cultura, você consegue entender que naquela época, o que as mulheres faziam? E há muito tempo atrás, eu via minha mãe fazendo isso para tingir roupa. O que era tingir roupa? Tinha uma roupa branca, ela queria tingir de vermelho, ela queria uma roupa vermelha. Então ela tingia a roupa, ela botava determinado produto na água, e aí imergia aquele pano na água e deixava lá, ele ia absorvendo as características daquela cor. E o pano branco se tornava pano vermelho. Quando Mateus está escrevendo aqui, ele usa essa palavra baptizo, ele está se referindo a essa imersão nessa substância que transforma a nossa vida. Que deixa a gente com as características, deixa a gente com as características do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando ele fala batizando-os em um nome, ele está falando da autoridade que eu recebi, eu estou dando para vocês. Número 2, o nome é o caráter. É aquilo que significa o caráter. Então, batizando no caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, na encarnação, gente, a gente aprende que Jesus veio com uma missão. Na encarnação, a gente aprende que nós temos uma missão. E é essa missão, gente, que a gente vai continuar. A gente vai continuar essa obra pelo Espírito Santo. Olha só, gente, olha só que interessante. Que quando a gente vê que Jesus é o nosso modelo de missionário, encarnado, que veio antes de nós e agora vai conosco, enquanto nós continuamos a sua obra pelo seu Espírito, como sua igreja, para a sua glória e para a nossa alegria. Deu para pegar isso nesse nosso áudio? Que Deus te abençoe. No próximo áudio, a gente vai falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus e o que ele precisou aprender e como nós podemos aprender com aquilo que Jesus aprendeu. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.